Olá, está no ar o Saber Direito Debate. Aqui no estúdio eu recebo hoje o professor Rodrigo Mesquita, que durante a semana ministrou o curso de Direito Ambiental Constitucional. Na primeira aula ele falou sobre a norma fundamental, na aula 2 sobre competência legislativa e administrativa, na aula 3 legislação infraconstitucional ambiental 1, na aula 4 legislação infraconstitucional ambiental 2 e na aula 5 legislação infraconstitucional complementar. Ele é advogado e professor de Direito Ambiental e Direito Administrativo. Recentemente lançou o livro Legislação Ambiental Brasileira. É um prazer te receber aqui, professor. Muito obrigada pela sua presença, por todas as aulas aí também ao longo da semana. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui no Saber Direito, ministrando esse tema tão relevante que é o direito ambiental constitucional, como a Carol falou. E ela expôs que eu sou advogado, eu também tenho a formação em engenharia agronômica, sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente acabou unindo o quê? A minha experiência na área da engenharia agronômica com o direito ambiental, tem tudo a ver. E para mim foi um prazer estar aqui, podendo conversar, debater com a Carol, sabe? É um prazer imenso poder estar contribuindo. E sobre essa outra formação, a gente conversa no segundo bloco, que eu quero saber um pouco mais e que contar o agrônomo faz, o que a engenharia exatamente. agronômica desenvolve, né? E foi uma das formas de você chegar onde chegou hoje, Foi uma das né? formas de eu chegar onde eu cheguei hoje. Pronto, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso então. Eu começo te perguntando o seguinte, professor. O Código Florestal, que é de maio de 2012, é isso mesmo, É de né? maio, 25 de maio de 2012. De 2012, que sofreu uma alteração em outubro, né? Sofreu uma alteração que adveio da medida provisória que foi também editada no mesmo dia 25 de maio de 2012, que foi o quê? Promulgada a Lei 2.651, saiu uma medida provisória no mesmo dia 25 de maio, que era a medida provisória 571. Essa medida provisória, ela foi convertida em lei em 17 de outubro de 2012, pela Lei 12.727. Que essa Lei 2.727 ela é fruto dessa medida provisória 571. Ela traz algumas alterações. Pois é, e alterações polêmicas, inclusive, né? É o que eu queria começar te perguntando. Me parece que é uma lei que não tem agradado ambientalistas, operadores do direito. Por quê, professor? Bom, Carol, ela não tem agradado ambientalistas, operadores do direito e também a bancada ruralista também não houve um agrado 100%. Não é uma lei que tenha agradado 100% o público. Por quê? Por que ela não tem agradado os operadores do direito, os ambientalistas? Aí eu vou trazer a minha opinião sobre o tema. Porque em determinados dispositivos da lei ocorre, na minha visão, um retrocesso ambiental. Um retrocesso ambiental por quê? Porque não está respeitando o caput do artigo 225, que foi exatamente o nosso tema da nossa aula, da nossa primeira aula, que é a norma fundamental. A norma fundamental estabelece, lá no caput do artigo 225, que todos têm direito ao quê? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o quê? O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O poder público e a coletividade têm o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Só que a gente vê que, por exemplo, vou citar alguns dispositivos. O artigo 6º da nova Lei 12.651, que sofreu alteração pela medida provisória, que foi convertida pela Lei 2.727, ele deu uma restringida com relação à possibilidade de se declarar determinadas áreas como se fossem de preservação permanente. Já existia essa possibilidade na lei anterior, que é a Lei 4.771 de 1965, que foi revogada, não encontra-se mais no nosso ordenamento jurídico, Lei 4.771. Só que existia essa possibilidade de ser declarada áreas como se fosse de preservação permanente, só que era ato do chefe, era ato do poder público para declarar tais áreas como de preservação permanente. Hoje ocorreu o quê? Está nas mãos de uma pessoa só. Está nas mãos de uma pessoa só, porque agora é ato do chefe do Poder Executivo. Por interesse social, ato do chefe do Poder Executivo. Então, você restringiu a figura do presidente, do governador e do prefeito, que são os chefes do Poder Executivo. Na sistemática anterior, era qualquer ato de quem? Do poder público. Aí poderia ser uma lei federal, poderia ser uma lei estadual, municipal, e também o quê? E também o chefe do Poder Executivo. E, a seu ver, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Questões de ordem política, de política ambiental. E em razão dessas mudanças aí, o que isso pode acarretar?
professor? Aonde pode chegar a questão ambiental? Eu vou dar um exemplo prático do tema. Região serrana no Rio de Janeiro. Ela teve sérios problemas com relação às chuvas, foi noticiado na mídia, com relação a desbarrancamentos. E, presta atenção, hoje somente o chefe do Poder Executivo pode declarar determinada área como de interesse social para ser área de preservação permanente. E com isso você acaba limitando, restringindo. Se a Câmara dos Vereadores quiserem, por exemplo, num município da região serrana, a Câmara Municipal, eles não vão poder elaborar uma lei. Eles podem até sugerir, mas quem vai editar o ato vai ser o prefeito. Então acaba tendo consequências, porque o poder público, que não é só o poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário também, ele acaba ficando o quê? Acaba restringindo o quê? Esse direito que é concedido lá, esse dever que é concedido à Constituição, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de defesa e preservação fica só na mão do quê? Do Poder Executivo. Isso é ruim. Nós sabemos que essa alteração no Código é recente, mas nós já temos consequências práticas dessas alterações, dessa nova norma? Consequências práticas, o tema está sendo muito debatido. Por exemplo, na atuação prática, hoje, a gente tem a figura das áreas consolidadas, que foi criada também pela Lei 12.651, medida provisória, e Lei 2.727. O regime das áreas consolidadas, você vai ter como referência o quê? 22/7/2008. 22/7/2008. Até 22/7/2008, se tiver ocorrido o quê? A retirada dessa área de preservação permanente, a derrubada dessa mata, a recomposição dela vai ser diferente. Vai ser diferenciada. A mata ciliar, hoje, na ordem prática, as consequências práticas, hoje quem pegou e meteu a faca, meteu o correntão nas árvores, nas matas, eles vão ter determinados benefícios. E esses benefícios vai variar como? Com relação se ela é pequena, média ou grande propriedade. Pequena, média ou grande propriedade. Então, a recomposição hoje, se tiver dentro desse conceito de área rural consolidada, se tiver se desenvolvidas atividades agro-silvopastoris, agricultura, vai ser diferente a recomposição. Só um exemplo, hoje a gente vai ter recomposição de uma área de preservação permanente que pode variar de 30 a 500, se ela for uma pequena propriedade, pode ser 5, pode ser 8 ou pode ser 15, com relação à mata ciliar. A mata ciliar é a mata na beira dos rios. Então, você tem consequências práticas com isso. Então, quem atua na área, quem trabalha na área, já está tendo que pensar sobre esse tema, como que vai ser posto isso em prática. E para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar o seguinte, vocês, operadores do direito e ambientalistas também, possibilidade de uma nova mudança em razão dessas possíveis consequências, muitas delas que talvez já estejam começando agora? Bom, excelente questionamento. Você fala mudança, ser elaborada uma nova lei ou ser derrubada essa lei. Exatamente. Vocês veem essa possibilidade? A possibilidade existe. Em breve? A possibilidade existe. Já existe a doutrina se movimentando, já existem os operadores do direito se movimentando, construindo determinadas teses, o quê? Até questionando o quê? A constitucionalidade material. Porque está indo contra o que está previsto na Constituição Federal. Certo. Então, assim, em termos práticos, em termos de eficiência, ainda tá devagar. Mas a lei também é muito recente, ela é de 25 de maio de 2012, vai fazer um ano, mas os operadores estão pensando, talvez a comunidade... não tenha dado tempo ainda de sentir as consequências mesmo. Então, mas para quem trabalha na área, a gente já consegue sentir as consequências. Eu trabalho nessa área de aplicação, a gente tem que aplicar o Código Florestal, e a gente trabalha muito com a parte técnica. O que está na lei, o que está previsto na lei, é muito bonito o que está previsto na lei, mas na hora de você pôr na prática, executar na prática, a gente vê que foi criado alguns Frankensteins, assim. Você vai colocar a área de preservação permanente. Você vai ver a área de preservação permanente na beira de um rio e a área de preservação permanente numa nascente. Geralmente, a nascente vai alimentar aquele rio, não vai alimentar aquele rio. A gente incorre que a gente presencia o quê? Que a área de preservação permanente em algumas nascentes vão ser menor do que a área de preservação permanente dos rios. Quando, na realidade, deveria ser pelo menos o quê? A mesma faixa. A mesma faixa deveria ser respeitada. Então, a gente já está começando a pensar sobre isso, discutir sobre isso. Aí, a parte técnica demonstra.
Ora, ela não poderia ter isso, porque, na realidade, não está sendo eficiente para a preservação do meio ambiente. E a parte jurídica pensa assim, não, isso é um retrocesso ambiental, porque eles diminuíram a proteção, diminuíram a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a gente acaba trabalhando a parte científica e a parte dos operadores do direito. Eu acabo reunindo a parte técnica, porque eu também sou engenheiro agrônomo, e a parte do operar o direito em si. Então, mas a doutrina, os operadores estão começando a criar teses, sim, estão começando a escrever sobre o tema. Tá ótimo, professor. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais Saber Direito Debate. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, conversando aqui com o professor Rodrigo Mesquita. Bom, agora então chegou a hora, como eu disse no primeiro bloco, o professor, antes de fazer Direito, cursou Engenharia Agronômica, é isso mesmo? Engenharia Agronômica. E hoje você se dedica ao direito ambiental em razão da sua formação anterior? Bom, eu me formei em Engenharia Agronômica na Rural. Quando eu me formei, eu não imaginava em trabalhar nessa área, mas eu acabei assumindo um cargo público em Minas Gerais, eu acabei me identificando com a legislação ambiental, com o Código Florestal, área de preservação permanente. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, fui para uma outra área, trabalhar numa outra área, mas também relacionada ao meio ambiente, na agronomia, mas também relacionada ao meio ambiente. E essa área relacionada ao meio ambiente exigia o estudo de legislação ambiental. E eu não tinha pretensão porque eu não cursava o direito ainda, mas ao cursar o direito, a começar a estudar o direito, eu comecei a me aprofundar um pouco mais no direito ambiental, que inclusive ele não tem uma disciplina obrigatória, pelo menos na minha época não era uma disciplina obrigatória na universidade. Que eu cursei direito não era uma disciplina obrigatória, hoje já está sendo obrigatória, hoje já está sendo cobrada na OAB, hoje 2 questõezinhas na OAB é de direito ambiental, basicamente Sistema Nacional de Unidade de Conservação e Lei 9.605, a gente Faz abordou toda isso, a diferença, a gente né? abordou isso na nossa aula, né? Direito ambiental constitucional, e aí eu comecei a cursar o direito, comecei a estudar o direito ambiental, mas eu não tinha essa pretensão de dar aula de direito ambiental, de ministrar aula de direito ambiental, mas surgiu a oportunidade, eu fui conversar para poder ministrar aula de direito tributário, administrativo, constitucional. Aí o coordenador do curso à época falou, por que não legislação ambiental? Você já trabalha na área, você é engenheiro agrônomo, você tem uma noção de legislação ambiental. Aí eu topei a tarefa, me apaixonei pelo tema, lancei já tinha um uma livro, relação íntima com a matéria, né? Uma relação íntima com a matéria, É. acabei me apaixonando pelo tema. E quando a gente se apaixona, é difícil da gente, entre aspas, se desapaixonar, né? É difícil a gente... Vira um vício. É um e a filho. gente não trabalha, né? É um filho. Quando a gente gosta, a gente não trabalha. Porque o magistério é prazer. Você ali dentro da sala de aula, você aprende muito com o aluno, você aprende muito mais do que ensina com o aluno. Por exemplo, o meu livro, ele foi construído dentro da sala de aula, dentro das observações que eu fui passando para os meus alunos e as observações que eles faziam em cima das minhas observações. Vamos falar sobre ele agora, está aqui, ó, Legislação Ambiental Brasileira. O senhor reuniu jurisprudências, como é que foi? O senhor escreveu em cima de quê? Bom, esse livro, Legislação Ambiental Brasileira, uma abordagem descomplicada, ele foi elaborado para os meus alunos. Para os meus alunos em cursos preparatórios, os meus alunos de palestras, meus alunos em universidade, ele foi reunido, ele foi elaborado nesse sentido. E trazer a legislação ambiental de forma o quê? De forma simples, descomplicada. Porque a legislação ambiental ela é um pouco complicada. Você tem o Código Florestal. Aí o Código Florestal está relacionado com a Constituição. Aí o Código Florestal está relacionado com a outra lei. Então eu tentei sintetizar tudo num livro, tudo que tenha pertinência, mas sempre voltando, sempre se pautando no artigo 225 da Constituição Federal, que é o direito ambiental constitucional. E esse artigo 225 da Constituição Federal, ele estabelece o quê? Que algumas outras leis sejam editadas. E essas outras leis que foram editadas, o que eu fiz? Eu fui comentando elas sempre em cima do artigo 225 da Constituição Federal. Mas eu também trato aí sobre jurisprudência do STF, sim. Eu trago alguns recursos, eu trago alguns mandados de segurança. Está tudo no livro. É um livro que serve para o estudante de direito da graduação. E para o profissional da área. Para o profissional da área, para quem está pretendendo fazer uma prova da OAB, um concurso. É um livro
que tem uma linguagem descomplicada, simples, objetiva. É um primeiro passo para quem está se iniciando no direito ambiental. E ele diz isso aqui, viu, gente? Uma abordagem descomplicada. Então, tá na capa do livro, né? Os meus alunos gostaram do livro e entendem que eu consegui realizar o propósito que está no título do livro, que é uma abordagem descomplicada. Eu começo pelo artigo 225 da Constituição Federal e explico que é a norma fundamental, a norma princípio. Lógico, a gente faz as citações dos autores que foram fundamentais para se escrever uma obra. Não saiu tudo da nossa cabeça, claro. Né? Os autores foram fundamentais, os alunos foram fundamentais. Aí, passando o artigo 225, a gente entra na Lei de Proteção à Fauna, depois a gente entra na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente ela é a principal norma em âmbito infraconstitucional. Eu tentei seguir uma sequência hierarquizada, mas também de quando foi editada as normas. A Lei de Proteção à Fauna é de 1967. A Lei de Proteção à Fauna de 1967 e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é de 1981. Eu tentei seguir uma sequência explicando quais as normas que foram recepcionadas pela Constituição Federal. Essa é a essência do livro. Não tem todas as leis, não tem como esgotar todas as leis num único livro. E a alteração aqui do novo Código Florestal, o senhor já entra nessa matéria especificamente? É um assunto triste, assim, porque meu livro ele saiu uma semana antes de haver a alteração da medida provisória. Podemos esperar novas edições por aí, então? Podemos esperar novas edições, sim. Mas eu tive um cuidado de quê? De deixar o Código Florestal no último capítulo. O último capítulo é o Código Florestal e a obra em si, os outros capítulos eu não fazia remissões à legislação que podia ser alterada. Então, a única alteração é o último capítulo. O último capítulo vai precisar de uma revisão, vai precisar de uma atualização, que provavelmente vai estar saindo aí na nossa segunda edição do livro. Com uma linguagem descomplicada. Com uma linguagem também, descomplicada, né? sempre, porque o meu propósito é para o aluno, para o graduando, é para aquele que está pretendendo cursar, prestar um concurso, cursar uma pós-graduação que tem essa disciplina de direito ambiental. Esse é o propósito. E para o aluno da OAB também, né? O aluno que precisa conseguir aquelas duas questões para... Exatamente, que nós sabemos bem que podem ser duas questões, mas duas questões importantíssimas para uma aprovação, importantíssimas para uma aprovação. Bom, tá aí fica a dica, legislação ambiental brasileira, uma abordagem descomplicada. Daqui a pouquinho a gente volta um pouco mais para ele falar sobre a bibliografia, as outras obras que ele indica para você, aluno, você, concurseiro, que estuda sobre o tema. Até já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Saber Direito Debate com o professor Rodrigo Mesquita. Professor, seguindo então com a bibliografia indicada, o senhor tem mais 3 livros aqui, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho deles. E qual é a abordagem que cada um tem aí? Tá. O meu já foi abordado, eu já expliquei como é que ele foi, a concepção, qual o objetivo dele. Eu vou passar agora a falar um pouquinho das outras obras. Essa aqui é a obra Direito Ambiental Constitucional, do professor José Afonso da Silva. Essa é uma obra clássica. É uma obra clássica, assim, quem está tendo os primeiros passos no direito ambiental tem que ler esse livro. É fundamental. Apesar dele ser um livro fino, sabe aquela leitura que quando você compreende, parece que você tomou um tapa e você passa a fazer tudo sentido? São as noções básicas. São as noções básicas. Ele explica o artigo 225 da Constituição Federal, ele explica sobre os espaços territoriais especialmente protegidos. E, além de explicar as leis, ele traz alguns conceitos de aplicação no direito ambiental que são de outras áreas, que é da área da biologia, que é da área da geografia, de maneira que estão interligadas de uma maneira bem clara, bem direta, bem eficiente. Hoje, assim, a primeira indicação não é nem o meu livro, é a indicação do livro do professor José Afonso da Silva, que é maravilhoso, primeira noção. Só que eu só queria fazer uma ressalva aqui, que ele é um livro mais voltado para o estudante do direito. É um livro didático do direito. Mesmo, né? Só que o direito ambiental ele vem sendo estudado por outras áreas do saber. A biologia, a geografia, alguns cargos públicos exigem o quê? O conhecimento no direito ambiental. Para eles, eu não indicaria um livro assim do professor José Afonso da Silva, não. Seria mais o quê? Para o operador do direito, para o graduando,
para quem já conhece, tem uma linguagem um pouco mais jurídica, né? Porque ele fala de norma princípio, norma matriz, ele traz as classificações, então é mais para o estudante, para o graduando de Direito. Ótimo. Temos outro aqui, de Direito Ambiental, de Anderson Furlan e William Fracalossi, isso mesmo, né? É isso mesmo, Carol. Esse livro, ele é uma preciosidade, assim, ele é um livro que eu descobri ele tardiamente. Eu vou ser sincero, eu descobri esse livro tardiamente, mas ele é uma preciosidade. Eu nunca vi a capacidade que esses autores têm de escrever, é algo extraordinário. Você lê, você parece que está visualizando o tema. Eu chego a ficar arrepiado, porque é algo extraordinário, é impressionante. Se um dia eu chegar próximo da escrita desses autores aí, eu já ficaria muito satisfeito. E eu indico ele para o graduando, para o estudante do direito, mas também você até um pouco mais ousado, até quem não for da área consegue compreender, porque é uma linguagem clara, objetiva, é perfeita. E aqui é bem bacana, porque ele traz a jurisprudência dos tribunais, STF. A interpretação doutrinária, jurisprudência atualizada, não é isso? Atualizado. Só que esse livro aqui, ele está em qual edição? Ele está na primeira... Esse é um livro que provavelmente vai estar saindo numa próxima edição, não posso falar pelos autores, mas provavelmente, porque ele fez um sucesso, ele fez um estardalhaço aí na comunidade jurídica. Essa é a primeira edição. É a primeira edição, mas provavelmente vai ter próximas edições e é fundamental. Mesmo se não tiver a próxima edição, procurem essa edição, porque é extraordinário. É extraordinário, é uma preciosidade para quem quer trabalhar na área do direito ambiental. Ótimo. E o nosso terceiro livro... Silenciosa. Esse terceiro livro, ele não tem uma característica especial. Tem uma característica especial para mim, que quando comecei nessa área do direito ambiental, quando comecei a querer entender um pouco sobre o tema, comecei a entender um pouco sobre poluição, sobre agrotóxico, como que as coisas começaram, eu li esse livro, Primavera Silenciosa. Ela é de uma autora clássica, né? Raquel Kerson, em inglês, Primavera Silenciosa. E ele traz, assim, meio que os horrores da utilização dos agrotóxicos pela indústria. E ela bateu de frente, na época, com essa indústria, foi taxada de uma série de nomes que não convém a gente falar aqui, mas é um clássico não do direito ambiental, mas da literatura mundial, porque ela explica sobre poluição uma forma de um romance. É algo extraordinário também, para quem quiser iniciar nessa área, é uma indicação para não ficar só na área do direito. E é uma história verídica. É uma história verídica porque ocorreu isso. Mas ela cria o quê? Fábulas, ela cria histórias para poder explicar o que estava ocorrendo. Perfeito. Ela tem um trecho do livro que é fantástico, que ela explica que existia uma cidade, ela cria uma cidade, essa cidade ela tinha pássaros que cantavam, ela tinha rios que tinham as águas em condições sadias, para você poder desenvolver, ter uma vida adequada, você poder gozar de uma saúde, tinha tudo isso, e de uma hora para outra os pássaros sumiram. Por isso que é Primavera Silenciosa. Eles não voltaram. Tudo isso em decorrência de agrotóxicos, de questões ambientais desrespeitadas? Sim, eles chamavam os agrotóxicos de defensivos agrícolas, como se estivesse defendendo a agricultura, mas muito pelo contrário, estava fazendo com que os rios ficassem contaminados, com que os pássaros não cantassem mais porque morriam e não existia a possibilidade de voltar na primavera. Então, essa é a essência do livro, que mostra para a gente o porquê de defender o meio ambiente, o porquê de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa é a essência do livro. Então, é uma essência que você pode levar para a parte jurídica para você poder entender, porque é muito abstrato você dizer que todos têm o quê? O dever de defender e preservar o meio ambiente. Se você não entende na prática, mas né? defender por quê? A gente tem que defender por quê? Para os pássaros não morrer, para os rios não ficarem contaminados. Você tem que defender o meio ambiente para os rios não secarem. Se você não tiver a preservação da mata ciliar, o rio pode vir a secar. Não é só por isso que um rio pode vir a secar. Mas se você não tiver a mata de preservação, a área de preservação permanente, a mata ciliar, o que pode acontecer? Não ter aquela proteção e a terra começar o quê? A se acumular na beira do rio e se acumulando e aquele rio ficar sua terra, aquele rio secar. Não é só por causa disso, mas é um dos motivos para um rio... Realmente é muito difícil, muitas vezes, a gente imaginar que talvez com uma atitude de uma pessoa só, alguma coisa pode mudar, né? É porque a gente tem que pensar num ciclo como um todo, né? Como um todo. Então, o direito... Para que a gente tenha o fim desejado, né? O direito ambiental, ele
Ele não é só direito. Você tem que compreender outras áreas. Você tem que compreender a biologia, você tem que compreender a geografia para você saber as regiões geográficas. Por exemplo, a gente tem patrimônio nacional, a região da Amazônia, a Amazônia brasileira, o Pantanal Mato-Grossense, a Serra do Mar. A gente tem que ter uma noção espacial, a gente tem que ter uma noção de biologia, saber o que é um ecossistema, o que é uma condição física, química e biológica. Então, a gente tem um entrelaçamento de outras áreas. Por isso que eu trouxe a indicação desse livro. Mas existe uma série de outros livros que a gente pode indicar, que não está nem aqui. Um livro bom de ser indicado seria o do Odum, um livro de ecologia geral, que seria extraordinário também, se quem tiver interesse de começar nessa área puder ler. É uma leitura pesada, que eu não indicaria para o graduando em Direito. Eu indicaria para o profissional para aquele profissional, aquele ambientalista, aquela pessoa que está querendo se empenhar mais na área ambiental. E pode ler um Odum e pegar um livro com uma linguagem um pouco mais fácil. Por exemplo, o meu livro ele tem uma linguagem mais fácil. Você combinaria o Odum com esse livro, com a Primavera Silenciosa. Perfeito. E colocaria em prática, porque a gente também tem o dever de defender e preservar o meio ambiente, né? A coletividade também tem esse dever. E a gente só vai conseguir isso através de informação, através de conhecimento, Carol. Tá ótimo, professor. Agradeço a sua presença, muito obrigada, foi de grande valia. Eu tenho certeza que todos aí puderam aproveitar. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui no Saber Direito, poder contribuir na formação dos nossos telespectadores, que são estudantes, graduandos em Direito, mas também tem outras pessoas interessadas na área. Claro. Eu agradeço essa oportunidade de Saber Direito e agradeço a todos os telespectadores que estão acompanhando o nosso programa. A casa está sempre aberta. Muito obrigada a você pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.